Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Nós estamos aqui com imenso prazer de estar compartilhando com o senhor um tema de extrema relevância, né, e atualidade. Né, em um mundo onde a preocupação com o meio ambiente e o uso responsável dos recursos naturais se torna cada vez mais premente, a busca por soluções que alinhem aí o conforto e a sustentabilidade é essencial. Né? Nosso tema está intimamente ligado a isso. Ah, Antes de mergulharmos diretamente no tema, é importante entendermos o contexto no qual estamos inseridos. Né? Vivemos em um período crucial, né, onde os desafios energéticos são evidentes. O consumo crescente de energia, aliado às preocupações com as mudanças climáticas e a necessidade de reduzir emissões de carbono, nos coloca diante de uma encruzilhada. Precisamos repensar a forma como utilizamos e geramos energia, buscando aí alternativas que sejam tanto eficientes quanto sustentáveis. Visando isso, o nosso trabalho explora soluções energéticas para uma sala típica da ESH. Devido ao tamanho e escopo do nosso trabalho, então a gente não vai pegar a ESH inteira ou um prédio, mas sim simplesmente uma sala, né, onde a gente vai explorar algumas soluções, algumas coisas que nós podemos fazer para trazer um melhor aproveitamento energético dessa sala. Tá certo? Então, eu vou começar com um monitoramento energético. Tá? O elemento principal para praticamente qualquer ação que a gente vai fazer aqui é o monitoramento. Certo? Sem o monitoramento a gente não consegue ter algumas ações e até a questão do controle da sala a gente não vai ter se a gente não tiver um monitoramento adequado. Então, a monitoração da energia, né, do consumo de energia é muito importante para qualquer passo que a gente vai fazer. Então, é a primeira coisa que a gente vai projetar aqui para essa sala. Tá certo? Bom, antes de tudo, é crucial a gente estabelecer justamente os pontos de consumo que serão avaliados. Né? Essa etapa inicial vai permitir a gente compreender melhor onde podemos otimizar o uso de energia e implementar estratégias eficazes para alcançar os nossos objetivos de sustentabilidade e economia dos recursos que a EST vai ter para essa sala. Né? Bem, na sala a gente vai ter como os principais pontos de consumo o quê? A iluminação, né, que serão as lâmpadas, as tomadas, que são muitas vezes usadas para carregar celulares ou notebooks, né? O equipamento de projeção, né, o data show, e o que, né, com certeza vai gerar mais consumo vai ser o ar-condicionado. Tá? Normalmente, numa sala típica da ESH aí, um ar-condicionado de 60 BTUs. Então, esses são os principais pontos de consumo. E aqui a gente vai avaliar, né, aí a potência instalada e tudo mais, para posteriormente a gente colocar os equipamentos de medição, que é justamente o próximo passo. Né? Para monitorar o consumo de energia da sala de forma precisa, vamos instalar medidores de energia nos principais pontos de consumo. Sabemos aí que existem medidores específicos para cada tipo de carga, né? Como medidores de iluminação, por exemplo. Então, o modo de medição será de forma indireta, tá? Com a instalação e utilização de T6 e TPs. Né? Os T6 são os transformadores de corrente, os TPs transformadores de potencial. Tá? Esse tipo nesse ponto do projeto e nesse ponto do projeto nós já dimensionamos aí os valores quando identificamos os pontos de consumo. Então é só ajustar e pegar o valor adequado para esse tipo de equipamento. Tá ok? A medição direta, utilizando T6 e TPs, oferece algumas vantagens em comparação com a medição direta. Tá? Uma delas é a segurança, já que a gente, utilizando eles, a medição é realizada em um circuito secundário isolado, o que proporciona maior segurança para os operadores e os equipamentos também. Dessa forma, a gente minimiza os riscos de choque elétrico e danos aos dispositivos de medição. Tá? Outra vantagem de usar a medição direta é a compatibilidade. Os T6 e TPs são projetados para trabalhar com sistemas de medição padrão, tornando-os compatíveis com uma variedade interessante de equipamentos de medição, como medidores de energia, relés de proteção, sistemas de controle, enfim. Tá? Apesar de requererem um projeto cuidadoso para garantir uma medição precisa e confiável, ou seja, uma certa complexidade nele, né? Não tanta, mas relativa complexidade. Apesar disso, os T6 e TPs são dispositivos compactos, né, e de fácil instalação que podem ser facilmente integrados aos sistemas já existentes na sala, já existentes na ESH. Isso reduz o tempo e os custos associados à instalação e manutenção, por exemplo.
né? Então eles podem ser dimensionados e configurados para atender às necessidades específicas de medição de cada aplicação. Tá? Isso vai proporcionar uma maior flexibilidade, né, nas escolhas dos dispositivos de medição e na configuração dos sistemas de medição. Tá certo? Outra vantagem que os TCs/TPs têm é que eles são projetados para fornecer uma medição precisa da corrente e tensão, mesmo em condições de carga variável, né, e distúrbios elétricos. Tá? Mas assim, eles são sensíveis a isso, mas ainda assim eles têm uma relativa precisão, né, nessa medição. Tá? Isso garante a confiabilidade e precisão dos dados de medição. Além disso, geralmente eles requerem menos manutenção do que os dispositivos de medição direta, o que resulta em menos custos operacionais, enfim, e maior disponibilidade do sistema de medição. Tá ok? Uma outra coisa, uma próxima etapa do projeto, né, em um estágio mais avançado do projeto, a gente vai implementar um software de gerenciamento de energia para coletar, armazenar e analisar os dados de consumo de energia da sala. Tá? Existem várias ferramentas disponíveis que podem ajudar a gente a visualizar esses dados de forma clara, identificar padrões de consumo, anomalias, oportunidades de otimização, enfim. Então a gente faríamos então aí uma análise de qual software é mais viável para a nossa aplicação e aí a gente escolheria e aplicar. Mas isso é uma etapa mais avançada do projeto. Mas o importante é destacar aqui, dentre as principais funções que o software iria desempenhar e que nós desejamos, primeiro, monitoramento em tempo real, né? O software permitiria o monitoramento do consumo de energia em tempo real, fornecendo dados atualizados sobre o uso de energia e equipamentos e né, ponto geral da sala. Também uma análise de dados, apresentar uma análise clara primária dos dados de consumo, né, uma análise só um pouco tratada da energia ao longo do tempo para identificar padrões, tendências, fazer uma análise mais precisa, né, identificando aí essas tendências, picos de consumo, etc. Desta forma, esse software ajudar a gente a entender melhor os padrões do uso de energia e identificar oportunidades de economia. Tá? Outra coisa, esse software nos ajudaria na integração a controle de automação. Tá? A gente vai mostrar outras soluções aqui, onde esse software está ligado a eles para poder fazer alguns recursos de controle de automação, né? Para ajustar, por exemplo, o consumo de energia em tempo real, como programação de equipamentos para ligar ou desligar em horário específico, ou ajuste de temperatura em sistemas de refrigeração. Certo? Então, tudo isso o software a gente desejaria que ele empenhasse e projetasse, a gente projetaria para fazer isso, correto? Aplicações para monitoramento energético. Então, dado feita essa instalação e todo esse monitoramento energético, a gente vai colocar só alguns pontos aqui que são importantes, o que são aí aplicações e usos desse monitoramento, né? Primeiro é justamente o planejamento e a tomada de decisões informadas. Sem esse monitoramento a gente não vai ter, e isso é muito importante. A gente pode estabelecer um processo de monitoramento contínuo do consumo de energia na sala, que pode incluir a definição de metas de consumo, a realização de auditorias periódicas, né, a análise regular de dados do consumo para identificar áreas de melhoria que a gente pode ter para essa sala. Além disso, com base nesses dados coletados, nós podemos implementar medidas de eficiência energética para reduzir aí o consumo de energia na sala. Né? Isso pode incluir a substituição de equipamentos, por exemplo, por modelos mais eficientes, a instalação de dispositivos de controle, a adoção de práticas de operação mais sustentáveis, enfim, tudo isso com base nos dados, né, e com esse planejamento que a gente só vai ter devido a esse monitoramento de energia que a gente vai ter, certo? A identificação de padrões de consumo, né, esse monitoramento contínuo de consumo de energia permite identificar certos padrões de uso ao longo do tempo, né? Isso inclui variações diárias, sazonais e de longo prazo, né? Compreender esses padrões vai ajudar a gente a identificar áreas de desperdício ou oportunidade de otimização, como eu já falei. Detecção de anomalias e desperdícios, né? Ao analisar os dados de consumo, é possível a gente detectar anomalias como picos de consumo inexplicáveis ou equipamentos com consumo excessivo. Isso permite tomar medidas corretivas, né, para evitar desperdícios e reduzir os custos. E a verificação da eficácia de medidas de eficiência energética. Então, justamente, a gente pode verificar se as medidas aplicadas estão produzindo os resultados desejados. E por fim,
também uma vantagem no uso é a conformidade regulatória e relatório. Certo? A gente pode gerar relatórios e tudo mais justamente para poder mostrar como projeto e para os superiores tudo que a gente está podendo dar em dados. Certo? Então, essa é uma das vantagens que a gente pode ter. Os nossos colegas vão trazer agora outras soluções que vão trazer benefícios e trazer uma melhor eficiência energética para a sala. Bom, meu nome é Carlos Eduardo e eu vou falar um pouco sobre as soluções, né, para a sala do modelo energético, falando um pouco sobre os painéis fotovoltaicos, né. Falar um pouco sobre a energia fotovoltaica, ela é uma energia antiga já, na verdade, desde a década de 70 que ela começou a ser utilizada, porém ela tinha um custo muito elevado e a tecnologia é limitada, então por conta desse motivo não era tão usada. Com o avanço tecnológico em todas as regiões, principalmente da China, a construção de placas solares foi sendo barateada e, consequentemente, projetos solares envolvendo painéis fotovoltaicos foram ficando cada vez mais viáveis, né? Hoje em dia a gente tem uma energia renovável de baixo impacto ambiental, mas isso aqui é bom a gente pontuar após a instalação, a gente vai entender um pouco mais para frente. A gente tem a independência energética, ou seja, a expansão da matriz energética. A gente para de depender somente de uma matriz energética de hidrelétricas, que é a mais comum, né, e fontes de carvão mineral. E, como falei, atualmente a gente já tem um custo competitivo, certo? Rapidamente, como que funciona, né, funcionam as placas solares? A gente compara aqui a imagem, a gente tem basicamente o seguinte: os fótons, como está falando aqui o processo, vão incidir sobre os painéis solares, e esses painéis são formados por silícios e outras, outras fontes de outros materiais, né? E esses painéis eles geram uma corrente elétrica, geram um fluxo de elétrons, né? Os elétrons são agitados com esses fótons e essa agitação gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela é em formato em DC, ou seja, ela é contínua, e aí ela vem contínua para o inversor. O inversor ele vai ter a função de de converter essa energia contínua para alternada, né? Essa tensão contínua para alternada, e essa tensão alternada vai ser injetada na rede elétrica, certo? Que aí que no caso vai ser a rede da concessionária. Todos esses passos estão bem exemplificados aqui, beleza? Quais são as vantagens da gente aplicar energia fotovoltaica no ambiente público, né, como é o EA, num local público? A gente vai ter uma economia de energia para os cofres públicos. A gente vai ter uma independência energética, como eu já falei, a gente deixa de depender de uma matriz energética única, além de depender da rede da concessionária, dependendo do caso, se fizéssemos com um banco de baterias também, né, se fosse um sistema off-grid. A valorização do espaço, isso é natural que o espaço seja valorizado com investimento de fotovoltaico, seja público ou então privado. A demonstração de liderança ambiental. A gente vive no pulmão do mundo, inclusive Manaus já ganhou o prêmio Nobel Verde, que é sobre energia sustentável. Então seria um marco para a gente que a gente, em ambientes públicos, adotássemos medidas de energia através de energias renováveis, como a fotovoltaica. E além de incentivos fiscais e subsídios, né? Então a gente tem vários planos de governamentais, seja estaduais ou federais, que incentivam o uso de energia fotovoltaica. Algumas possíveis desvantagens que eu falei, lembra no começo que eu falei, baixo, na verdade, aqui, esse impacto ambiental na produção seria alto, né? Diferente aqui a gente fala que o impacto ambiental seria baixo, mas isso é depois de instaladas, né? Então depois das instaladas as placas não teriam tanto custos ambientais, porém na produção ela se torna um pouco prejudicial. Além da eficiência das placas, que é um pouco baixa, a gente tem a média das mais modernas hoje, 25 a 30% de energia, de eficiência energética. O armazenamento de energia é algo que se torna caro, porque precisamos de um banco de baterias e um sistema off-grid, então o híbrido ele se torna muito mais caro, e um custo de investimento em instalação inicial elevado, né? O custo de instalação
de painéis solares é um pouco elevado. Mas, tirando esses fatos, eu fiz um projeto aqui de uma aplicação de painel solar da Ash. Então aqui, por exemplo, é um vídeo, né? Ali seria na área do Hub, a gente tem o prédio do Hub, e aqui a gente faria com uma aplicação de um carport. O que são carports, né? São como se fossem proteções para estacionamento feitas de painéis solares. E aqui a gente teria uma maneira simplificada, os painéis solares, ali de estacionamento do Hub, fazendo algo bem legal ali com o projeto. Aqui esse projeto foi feito com 90 placas de 550 watts, né? E a gente geraria ali 49,5 kW-pico, né? E aí, pegando dados do CRECESB, que é o órgão que determina a incidência solar, né, na nossa região, aqui em Manaus, a gente conseguiria gerar um padrão de 5.148 kWh. Repare que kW-pico não é a mesma coisa que kWh, beleza? KW-pico é energia e isso aqui é consumido, tá? Então, esse kWh é como vem na nossa conta de energia. Então, assim, conseguiríamos abater uma conta de até quase R$ 5.500, entendeu? Seria mais que suficiente para a gente alimentar uma sala modelo na EST, uma sala modelo de energia limpa e de eficiência energética, beleza? Então, essa é a minha parte, professor. Muito obrigado. Olá, eu sou o Lucas Gabriel da Silva Cruz e faço parte da equipe junto com o Lucas Souza, o Eduardo e o João. A minha parte eu vou falar sobre iluminação LED para nossa sala inteligente. Muito bem. O porquê de falar de LED? Bom, quando essas pessoas, normalmente, quando elas veem uma luz branca, elas já associam automaticamente ao LED devido à grande quantidade de propaganda que tem sobre ela. Mas não. A lâmpada fluorescente, ela é uma lâmpada que ela emite luz a partir da energia eletromagnética, enquanto a luz LED, ela converte a maior parte da energia dela totalmente para luz. Aqui tem uma pequena explicação, que a lâmpada fluorescente foi criada por Nikola Tesla em 38 e a LED ela foi criada em 63, mas quando ela foi criada ela só tinha apenas a coloração vermelha. E durante um bom tempo foi desenvolvendo novas cores e elas foram utilizadas para fazer a sinalização de equipamentos eletrônicos, que nós também utilizamos hoje em dia, para mostrar o estado do sinal, se ela está ligada, se está desligada, se ela está funcionando acima do teto que deveria, se ela está funcionando normal, se ela está funcionando subdimensionada, para indicações. Só que agora, uma até que é recente, em 1990, elas foram possíveis fazerem ela ter uma coloração branca, com a assimilação de outras cores, como o azul foi uma das últimas cores a serem encontradas no diodo LED, no diodo. Tá. Mas por que as lâmpadas LED elas economizam mais? Assim como eu havia falado antes, porque elas gastam menos energia, a maior parte delas ela é convertida diretamente para luz, da energia elétrica que o diodo recebe. Sendo assim, a diferença dela é que para cada, vamos supor, uma mesma quantidade de luz seja gerada pela lâmpada, a fluorescente ela vai gastar 2 watts e meio, enquanto a outra gastaria apenas 1. Essa seria a ideia principal. Ou seja, se colocarmos em termos mais simples, se eu tivesse 10 watts gastos de energia para gerar luz utilizando a fluorescente, eu necessitaria apenas de 4 para gerar a mesma luminosidade, só que consumindo 60% a menos. E essa é a principal vantagem das LEDs que estão sendo introduzidas atualmente no mercado. Aqui, a importância da luminosidade. Junto dela também vem a importância de escolher uma luminosidade adequada. Não é só você simplesmente botar uma lâmpada e deixar lá.
iluminar seu quarto inteiro ou coisa assim, ou iluminar uma pequena área. Porque dependendo do ambiente que você se encontra, ou até mesmo mais, na maioria dos casos, no ambiente de trabalho, ou no ambiente acadêmico que nós estamos, existem determinadas normas regulamentatórias que elas recomendam o dimensionamento que deve ser seguido. Por exemplo, para nossa academia, nossas salas deveriam ter, no mínimo, tanto laboratório quanto a sala de aula, elas deveriam possuir no mínimo 500 lux. O porquê 500 lux? Porque além de funcionar o período de dia, à noite não existe a iluminação natural. E com isso, a redução da luminosidade na sala fica muito baixa. E para isso você precisa adicionar uma quantidade maior de lâmpadas, para garantir que a luminosidade esteja de acordo com a norma estabelecida. E também existe outra condição, que é uma luz adequada para ser dimensionada no local. A luz, digamos, o calor Kelvin dela, que deve ser estabelecida, que vai de quentes, frias, brancas a azuis, em que a luz ideal para ser colocada no ambiente acadêmico de pesquisa tem que ser uma luz de 5.000 kelvins. Por quê? Há estudos que informam que essa faixa de luminosidade que se encontra bem no meio da faixa, não é a amarela, nem é muito clara, é o meio termo dela, que é a faixa de 4.000 a 5.000 Kelvin, é a ideal, que faz com que a pessoa tenha visibilidade do que está fazendo e também deixa o cérebro ativo para esse tipo de atividade de pesquisa e atividade de estudo. E para isso, a projeção que a gente fez aqui de uma forma bem simples para fazer a instalação das lâmpadas mais adequadas e econômicas para se exercer na sala de inteligência foi uma lâmpada que tem eficiência luminosa de 70 lux por watt e ela tem, o nome dela é plafond LED de 24 watts e a gente utilizou como base uma sala da Este, que ela fica em torno de 120 metros quadrados. E as lâmpadas, o teto fica posicionado até 4 metros de altura, no máximo. E fazendo os cálculos, a gente pode encontrar que a luminância necessária para preencher toda essa sala de 120 metros quadrados é 600 mil lúmenes. Tá. E aí, fazendo isso, eu tenho a potência do. Vou descobrir a faixa de luminosidade da minha luminária, fazendo cálculo pela potência, pela eficiência luminosa. E nisso eu encontro o fluxo luminoso da luminária, que é de 6.800 lâmpadas. E para eu conseguir fazer esse cálculo, no final, no número de luminárias necessárias, eu coloco o fluxo luminoso total do que eu preciso e o quanto cada número de luminosidade total que eu preciso para preencher a sala de 120 metros quadrados e a quantidade total dividida por cada lâmpada que ela gera de número. Nisso, fazendo essa divisão, eu encontro de forma bem simples, sem um estudo mais aprofundado de o quanto a parede pode refletir, o teto refletir, o chão ele absorve a quantidade de luz, eu consigo estimar que fica em torno de 35,7, arredondando 36 lâmpadas. Para deixar de forma simples, ela ficaria mais ou menos desse jeito esquematizado. Ou seja, para atender os requisitos da norma ABNT NBR 5413 de 1992,
eu precisaria ter aproximadamente 36 luminárias de LED de 24 watts. Podem ser maiores, como são os casos na sala de aula, são lâmpadas fluorescentes de 32 watts. Geralmente a gente encontra em indústrias. E para fazer o posicionamento delas seria desse jeito, cada um com espaçamento, observando a figura vertical de uma distância de 2 metros cada, e com texto da parede, e 1 metro seguindo assim na longitudinal, que é a lateral, para dar um total de 36 luminárias para preencher todo a sala, a garantir a quantidade adequada de iluminação e permitir que esteja dentro das normas, porque atualmente, na maioria das salas que encontra na Este, elas são iluminadas principalmente por luz natural e a luz de fluorescente, que dá um total de 350 lúminos, se eu não me engano, à noite, o que não é adequado para a situação acadêmica que a gente se encontra. E muitas delas ainda têm a faixa abaixo de 4.000 Kelvin, o que faz com que a maioria dos alunos fiquem com sono, porque eles já chegam depois de um trabalho, de um estágio, ou até mesmo cansados de muitas aulas seguidas, e dificulta o desenvolvimento deles na parte acadêmica. Felizmente, agora a maioria das salas que são feitas, elas são feitas a partir de LEDs, e elas têm uma luminosidade muito boa, adequada para o tipo de situação que a gente encontra aqui na nossa região acadêmica. Obviamente, o sistema que vai ser desenvolvido mais à frente, que vai ser apresentado pelos meus colegas, vai buscar desativar parte dessas LEDs para garantir que a luminosidade que vem durante o dia seja compensada com somente metade das lâmpadas sendo ligadas. E assim gerar uma economia durante o dia, sem a necessidade de funcionamento total das lâmpadas. E à noite, seria necessário todas as lâmpadas estarem ligadas para garantir uma melhor qualidade para o estudo na nossa rede acadêmica. Obrigado. Olá, meu nome é Lucas Souza. Eu irei continuar com a apresentação. Irei falar um pouco sobre a automação predial para a sala de aula da Escola Superior de Tecnologia, ou AEST. Iremos abordar aqui 3 tópicos. O primeiro, CLP. O segundo, IHM. O terceiro e último tópico, proposta. Vamos lá, controlador lógico programável. Então, o CLP é a sigla para controlador lógico programável, que na verdade é um computador capaz de executar funções específicas através de programas criados. Por causa dessas características, ele pode ser considerado a parte mais inteligente dentro do processo de automação, pois ele é responsável pelo controle de todo o processo. Então, o CLP é um equipamento muito usado nos ambientes industriais, mas ele não é o único, embora seja um dos mais conhecidos. Ele tem diversas aplicações, não apenas para processos industriais, mas está sendo muito utilizado para automação predial e residencial. Então vale a pena destacar que o CLP ele pode ser considerado um computador, mas ele não pode ser confundido com desktops e nem os laptops, que são computadores de uso geral. Comparado a esses computadores de uso geral, o CLP tem menor capacidade de processamento de dados, menor armazenamento e é usado em aplicações de uso específico. Então aqui nós temos na figura um CLP da marca Schneider. Nós vamos ter as entradas, vamos ter o processamento de dados aqui na CPU e teremos as saídas. Queremos falar mais sobre essas 3 partes do CLP mais adiante. Então o CLP é alimentado por 24 volts, tensão, claro, contínua. Vamos passar aqui. O funcionamento do CLP, basicamente são 3 partes que compõem o CLP. Temos as entradas, CPU e as saídas. Então as entradas é a responsável por receber as informações, ela é quem recebe os comandos de um sistema e manda para a CPU fazer o processamento de tudo isso que está sendo enviado. Então o CPU é onde podemos dizer assim, onde a mágica acontece.
ela é responsável por processar tudo que as entradas enviam e assim dizer o que vai acontecer com aquele dado recebido. Ela funciona como o cérebro do CLP. As saídas aqui é onde o CLP manda o comando dele, né? Portanto, é onde a informação, onde o comando vai para seu destino, depois de ter sido recebido os dados da entrada. Então os bones de saída do CLP, eles podem estar relacionados ao acionamento, por exemplo, de um motor, como vimos aqui nesse exemplo. Então aqui os sensores de nível alto e nível baixo funcionam como mais entradas. Então eu vou mandar informações para o CLP, que vai ser o cérebro, né, de todo esse sistema. E então, através da linguagem, que geralmente é utilizada a linguagem ladder, aqui ele irá, de acordo com os sinais de entrada, irá mandar uma informação para a saída, que no caso aqui serão os atuadores, né? Então aqui nesse exemplo, quando esse sensor de nível alto ele detecta que o nível de água dentro desse reservatório chegou ao seu ponto máximo, então esse sensor de nível manda informações para o CLP, que ele processa esse sinal recebido, então manda informações para o atuador, que no caso aqui, como chegou no nível máximo, ele irá desligar esse atuador. Então, a partir do momento que essa água é utilizada desse reservatório, ela chegar no sensor de nível baixo, então esse sensor irá mandar informações. Esse sensor, no caso, quando como a entrada, ele mandará sinais para o CLP para ele desligar, na verdade, ligar esse atuador, no caso o motor de indução trifásico, para ele bombear a água novamente para o reservatório, até que essa água chegue no nível desejado, né? Que no caso é no momento em que o sensor de nível alto detectar esse nível de água no reservatório. Então irá se repetir todo o processo. A vantagem do CLP, vamos lá, automatização de tarefas manuais, ou seja, o CLP pode ser configurado para acionar e desligar a iluminação de uma sala de aula, como é no nosso exemplo aqui da proposta, que iremos falar mais adiante. Acionar e desligar a iluminação de uma sala de aula, de acordo com a necessidade de tempo de uso do usuário da sala. Aumento do lucro, o CLP age como um contato auxiliar, ou seja, como dentro dele vai ter um programa que cabe quantos comandos forem necessários, com apenas um CLP pode se efetuar diversas partidas diferentes, em diversos motores diferentes com apenas um CLP. Claro, o CLP pode ser utilizado não somente para acionar motores, mas controlar outros circuitos, né? Circuitos de iluminação, de refrigeração, atuar em ligar, na verdade, ligar, desligar uma cortina, ligar e desligar um ar-condicionado. Então, e claro, como essa vantagem do aumento do lucro é assim, como dentro do CLP você pode utilizar uma linguagem para realizar toda uma lógica de programação, então através desses contatos virtuais você pode fazer toda uma lógica. Então, através de um sinal, você vai fazer na linguagem de programação ladder, você faz uma lógica de programação e essa lógica, ela vai realizar algum comando na saída, como foi dado o exemplo aí de motores, acionamento de diversos motores. Agora, se você estivesse utilizando apenas comandos elétricos no lugar do CLP, teremos que utilizar outros equipamentos, como contatoras, relés e outros dispositivos de comandos elétricos. Então, teremos que utilizar dispositivos físicos e isso geraria um maior custo. Agora no CLP não. Com a linguagem ladder você pode realizar todos esses contatos, os contatos lá, como nós vamos vendo mais adiante, contato aberto, contato fechado, bobinas, mas todos esses contatos que estão nessa lógica ladder são dispositivos virtuais. Então isso gera maior lucro.
Otimização do espaço. Comandos elétricos foi a origem da automação industrial, mas apesar de diversas vantagens, com o CLP é possível resolver uma de suas maiores desvantagens, que no caso é a utilização de dispositivos. Comandos elétricos vamos utilizar muitos dispositivos, então terá a ocupação de muitos espaços. Agora o CLP não. Os espaços são reduzidos, pois os contatos, como eu falei anteriormente, eles são virtuais. Então haverá uma otimização do espaço. A linguagem ladder. A grande maioria dos controladores de lógica programáveis que estão disponíveis no mercado usam a linguagem ladder para o desenvolvimento de seus programas. Quando se fala em programação, logo imagina-se linhas e mais linhas de código, mas na linguagem ladder não é bem assim. Essa linguagem usa símbolos e diagramas que são bem intuitivos para quem já tem um determinado conhecimento sobre diagramas elétricos. Então aqui na linguagem 3, na figura 3 na verdade, nós podemos ver aqui a analogia entre o diagrama elétrico e o diagrama em ladder. Aqui nós temos o barramento esquerdo, na verdade positivo, e um negativo. Então vamos ter uma corrente virtual que irá fluir do polo positivo para o negativo. Então nós vamos ter contatos. Aqui nós temos contato normalmente aberto, aqui normalmente fechado, e uma bobina que será energizada. Então para essa bobina ser energizada, esse contato normalmente aberto ele tem que fechar. Então fechando, a corrente irá fluir e irá energizar essa bobina. Assim como é visto no diagrama elétrico. Quando esse normalmente aberto ele é fechado, então ele funciona como uma botoeira. Uma botoeira que liga. Então vai ligar, vai passar pelo contato normalmente fechado, que equivale a uma botoeira desliga, né? Que pode ser desligada aqui, contato abrir. Então essa corrente vai fluir e vai energizar a bobina. Então vai fluir do polo positivo para o negativo. Então ladder, o nome ladder, escada, que significa escada em inglês, ele provém de uma forma como os contatos e bobinas são colocados na vertical, que lembra o formato de uma escada. A cada lógica de programação se dá o nome de rung, ou seja, degrau, composta por linhas e colunas. Vamos lá, interface homem-máquina, IHM. É uma sigla que significa interface homem-máquina ou interação homem-máquina. Ela basicamente é uma tela de touch ou não, que oferece a opção de automatizar vários processos de uma resistência, como por exemplo, como eu falei anteriormente, abertura de cortinas, acionamento do ar-condicionado, monitoramento de ambientes internos e externos e a visualização de imagens nas câmeras. Temos aqui na figura 4 uma IHM, mas que é uma tela industrial. Mas, geralmente podemos utilizar também para supervisório a tela de próprio computador, onde nós iremos ver todo o processo e através dessa tela teremos a interação do usuário com a máquina. No caso, então vamos seguir. Vamos para o último tópico, a proposta utilizando o CLP para uma sala modelo de eficiência energética. A proposta para a sala da EST consiste na elaboração da integração de CLP e uma IHM para controle inteligente da iluminação e refrigeração da sala de aula. O CLP pode ser programado através da linguagem ladder para acionamento ou desligamento da iluminação e controle da refrigeração. O usuário poderá realizar o controle através da IHM, que será a interface de comunicação entre o usuário e os dispositivos. Então temos aqui a montagem dessa proposta no software CAD-Simo. Então, podemos dizer que é uma montagem bem simples, mas inteligente. Como é para uma sala de aula, então é simples também, né? Então nós temos aqui o CLP, temos a entrada do CLP, vamos ter o processamento aqui, CPU, que será de acordo com a linguagem ladder, né? Que é como em inglês falar, é uma escada. Então vamos ter aqui, parece de fato uma escada. Teremos aqui a lógica de programação, que de acordo com ela irá mandar, de acordo com essa linguagem, com essa lógica, irá mandar informações para a saída. Então nós iremos aqui a saída do CLP. Q1 está ligado o circuito de iluminação, que está sendo representado aqui por uma lâmpada verde, que é a iluminação. Na saída Q2 temos essa lâmpada azul, que representa a refrigeração. Aqui vamos lá simular só para vermos melhor. Então, primeiramente, para essa lâmpada verde da iluminação, nós temos esse temporizador. Então, no temporizador, nós podemos temporizar o tempo de uso. O usuário vai poder entrar aqui com
o tempo de uso da iluminação na sala de aula. Quanto tempo ele vai querer que seja utilizado. Então nós podemos programar aqui para 60 segundos. E como 60 segundos equivale a 1 minuto, então querendo 1 hora, iremos multiplicar 60. Seremos aqui no caso 60 vezes 60, que vai dar o nossa 1 hora. Então podemos temporizar o uso desse circuito, bem como o da refrigeração também. Nós podemos configurar aqui o tempo em que esse circuito ficará ligado. Então vamos colocar 10 segundos só para exemplificar. Aqui refrigeração e no caso aqui a iluminação. Vamos ligar. A gente temporizou, agora vamos ligar o circuito. Esse botão ON aqui, então vamos ligar. Aqui é a iluminação. E no azul, a refrigeração. Esse verde é para ligar e o vermelho é para desligar. No caso, esse vermelho aqui, no caso da iluminação, é no caso de os usuários terem que desligar a iluminação antes do horário temporizado, do horário que foi programado. A refrigeração também conta com essa opção também. Nós ligamos para 10 segundos, mas caso a aula tenha terminado mais cedo, o tempo de uso da aula tenha terminado mais cedo, então pode desligar já no botão OFF, que no caso é o amarelo aqui para a refrigeração. Então, basicamente, essa é a proposta, utilizando automação